Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Lázaro. Esse é diferente, é um vídeo diferente, na verdade. É um vídeo exclusivo para os meus alunos de uma escola aqui de Caxias, chamada Pedro Neiva de Santana. Então, se vocês acessarem meu canal e acharem esse vídeo e não tem muito a ver com o que eu já tenho no meu canal, com meus vídeos anteriores, então eu só peço desculpas, mas esse é um vídeo exclusivo, foi feito às pressas. Não vou fazer outro canal para postar esses vídeos, então depois posso até excluir eles para continuar só com os vídeos antigos, ok? Com a mesma temática. Então, como eu falei, esse é um vídeo exclusivo para os meus alunos e eu vou fazer minhas aulas através daqui. Vou utilizar o YouTube para mostrar, para gravar as aulas que eu teria. A gente sabe que está com esse probleminha do coronavírus, né, do Covid-19. Então, aqui vai ser um local que eu vou postar todas as minhas aulas. Eu tenho duas turmas, né? Vai valer para as duas turmas essa aula aqui, que é para as turmas do sétimo ano. E o primeiro assunto básico do sétimo ano que eu vou começar a falar é sobre os seres vivos. Quais são as características dos seres vivos, ok? As principais delas que definem como um ser inanimado e um ser vivo. Por que um boneco pode ser chamado de ser inanimado, já que ele tem braço, perna, cabeça, e eu também tenho todas essas partes, mas sou um ser vivo? O que difere? Na verdade, explicar sobre a vida não é nada fácil, até muito complexo. Mas a gente pode citar, e vamos citar aqui, algumas características comuns de todos os seres vivos. Para começar, eu vou dizer que essa aula vai ficar dividida em 6 tópicos, e a partir desses 6 tópicos, todos eles serão elucidados essas características dos seres vivos. Vamos lá. Então vamos para o primeiro tópico. E o primeiro tópico é: os seres vivos têm organização celular. Como assim, professor? Essa menor parte organizada de um ser vivo se chama célula. Todo mundo já ouviu falar nisso. E essa célula, ela é bem organizada. E uns seres vivos podem ser muito mais complexas e outros mais simples. Mas, querendo ou não, o ser vivo ele tem essa organização celular. Como vamos ver mais adiante, existem seres vivos que possuem poucas células, ou mesmo só uma, e seres vivos que possuem inúmeras células. Até é quase impossível de contar. Mas isso fica para mais adiante, para o próximo tópico. Então, essa organização do ser vivo, essa menor parte organizada do ser vivo, se chama célula. E hoje eu só quero falar das 3 principais partes dela. Okay? Existem várias outras, mas a gente vai delimitar hoje a essas 3. Okay? A primeira é a membrana plasmática. O que seria essa membrana? É algo que circula a célula. Na maioria das células, elas são arredondadas. Então, a membrana seria a primeira parte da célula, aquela parte que delimita o que entra e o que sai da célula, ok? Ela é meio elástica, então ela pode ser penetrada. Ela que decide o que vai entrar e o que vai sair de dentro da célula. A segunda parte da célula é o que está entre a membrana plasmática e o núcleo. Então, você já sabe, núcleo quer dizer está no centro. Então, tudo que está entre a membrana plasmática e o núcleo é chamado de citoplasma, ok? E é dentro desse citoplasma que existem várias e várias outras partes, ok? Que essa célula se divide. Diversos outros complexos, mas que hoje a gente não vai falar sobre eles, ok? E por último, o núcleo. É no núcleo que contém toda as nossas informações genéticas. É lá que está o nosso DNA. Então, o nosso DNA é quem carrega as nossas informações hereditárias, que são passadas de pais para filhos, de pais para filhos. E é por isso que eu tenho características dos meus pais, dos meus avós, bisavós e assim por diante. Então, essas 3 partes, membrana plasmática, citoplasma e núcleo, são as 3 partes principais de uma célula. Não estou dizendo que não existem outras, mas as outras não serão faladas, comentadas neste vídeo. É algo para depois, beleza? O segundo tópico desse vídeo vai falar sobre a teoria celular.
todas as células elas são microscópicas. Então, elas só puderam ser descobertas a partir do microscópio. Então, foi de vital importância para a ciência hoje descobrirmos como é feito o microscópio, como foi feito, produzir esses aparelhos. Senão, a gente não teria chances nenhuma de ver algo tão micro, né? Já vem o nome microscópio, e saber como funciona o ser vivo, não é? A teoria celular nos diz que todos os seres vivos são organizados por células. Alguns seres vivos são organizados em apenas uma célula, no caso das bactérias, e outro em milhões e milhões de células, como eu e você. Os seres vivos que são formados apenas de uma célula, eles são chamados de unicelulares. E os que são formados por mais de uma célula são chamados de pluricelulares ou multicelulares. A teoria celular ainda diz que toda célula ela nasce de uma célula pré-existente. Então não tem como uma célula nascer do nada. Ela nasce de uma célula mãe. E consequentemente a célula é idêntica à célula, a célula filha é idêntica à célula mãe. Também diz que algumas células elas não possuem uma membrana em volta do núcleo, ok? Então o material genético dessa célula ele está no citoplasma, ele não está em volta de uma membrana, ele não está organizado esse material genético. E essas células que são assim, elas são chamadas de procariontes, ok? Já as células que possuem essa membrana em volta do núcleo, protegendo o material genético, elas são chamadas de eucariontes. Há então alguns organismos, ou eu posso falar milhões por aí, né? Até um a gente está vivenciando nos dias atuais, são os vírus. Eles não têm essa organização celular. Por isso há sempre uma discussão se os vírus são considerados seres vivos ou não. Vocês já devem ter ouvido sobre isso aí. Mas isso é um assunto para um próximo vídeo do 7º ano também, que vai falar especificamente sobre os vírus. Agora vamos para o terceiro tópico deste vídeo. Agora vamos falar sobre os níveis de organização desses seres multicelulares. Por exemplo, nós seres humanos. Como eu falei para você, a menor parte organizada de um ser vivo é chamado de célula. E essa célula compõe todo esse ser vivo. Todas as partes que você imagina de um ser vivo, ele é formado por célula. Seja um ser unicelular, seja várias células num ser multicelulares. Mas o que convém agora é falarmos somente sobre os seres multicelulares. Vamos lá. Então, esses organismos multicelulares, eles são formados de inúmeras células. Todo o corpo do ser multicelular é formado de células. Só que em cada parte do corpo, essas células começam a se diferenciar. Então, elas começam a fazer funções diferentes dependendo de onde elas vão estar. Por exemplo, as células do meu estômago, elas fazem uma função diferente das células do meu coração. Deu para entender mais ou menos? Então é isso. Então, o conjunto de células, elas formam em um determinado local um tecido. Existem inúmeros tecidos no nosso corpo. Por exemplo, tecido sanguíneo, sangue, tecido ósseo, os ossos, tecido muscular, os músculos. Entendido? E o conjunto desses tecidos, eles formam os órgãos. Aí a gente já fica mais fácil, você já conhece os órgãos que a gente tem no nosso corpo. Só olhar para mim mesmo, eu já consigo imaginar vários órgãos, não é? Coração, estômago, fígado, intestino e por aí vai. Vários órgãos. Já o conjunto de órgãos formam um sistema. Por exemplo, o sistema digestório. O sistema digestório é formado por diversos órgãos, que vão desde a boca até o intestino grosso, no ânus. Então, nesse sistema, existem vários órgãos que trabalham unidos para uma função principal, que é o quê? Ter energia, consumir os alimentos para ter energia. Entendido? E por último, o conjunto de sistemas, existem vários sistemas nesse nosso corpo, eles formam um organismo total, forma um ser vivo, complexo. Então, recapitulando,
O conjunto de células formam os tecidos, o conjunto de tecidos formam os órgãos, o conjunto de órgãos formam os sistemas e o conjunto de sistemas formam o organismo no todo. Essa foi a nossa terceira parte, bem simples, eu acho que é de fácil compreensão, e se vocês tiverem dúvida, desde já, é só falar aqui nos comentários abaixo. Vou deixar alguns links também que pode melhorar o entendimento de vocês também na descrição aqui. Vamos para o quarto tópico deste vídeo. Esse tópico vai falar que os seres vivos precisam de alimento. Ora, os seres vivos, eles precisam de energia. Eu preciso de energia, você precisa de energia, de matéria-prima para a gente se desenvolver. Então, essa energia principal vem dos alimentos. Só que existem seres vivos que produzem o seu alimento e os que não produzem o seu alimento. Esses que produzem o seu alimento são chamados de autótrofos ou produtores. Eles são mais conhecidos como as plantas, por ser as plantas, mas existem algas e algumas bactérias que também produzem o seu próprio alimento. Para produzir o seu próprio alimento, é preciso que haja fotossíntese. É um processo que ocorre só com esses organismos já citados aqui, que produzem o seu próprio alimento. A fotossíntese, ela ocorre, vamos citar o exemplo da planta. A planta, para que ocorra a fotossíntese, ela precisa de água, de gás carbônico que está no ar, ela retira esse gás carbônico que está no ar, pega a água, alguns sais minerais, e na presença da clorofila, o que seria a clorofila? Um pigmento esverdeado que as plantas possuem, que essa planta possui, que dá cor verde a ela. E no momento que os raios solares, que também é de suma importância para que ocorra a fotossíntese, atinge a clorofila, acontece esse processo chamado de fotossíntese. E desses elementos que eram necessários para que ocorresse a fotossíntese, vão ser produzidos dois. Vão ser produzidos, a gente pode falar entre aspas, o alimento para a planta sobreviver, não é? E o nosso gás oxigênio, que também é de suma importância para a nossa vida na Terra. A gente não conseguiria viver sem esses organismos, sem que eles fizessem a fotossíntese, porque eles nos dão o oxigênio. Então, resumidamente, o que é a fotossíntese? É um processo que a planta faz para conseguir energia para ela, que é o alimento dela, e ainda nos dá o oxigênio. O que é preciso para que ocorra a fotossíntese? Água, luz solar, alguns sais minerais, gás carbônico que está no ar e a presença da clorofila que está nessas plantas, nas algas e algumas bactérias. Já os seres que não produzem o seu próprio alimento, eles são chamados de heterótrofos, E de acordo com o tipo de alimentação que ele tem, eles são denominados de alguns nomes. Por exemplo, os animais que só se alimentam de plantas, eles são chamados de herbívoros. Os carnívoros só se alimentam de carne. Os hematófagos de sangue. Os onívoros, que somos nós seres humanos, se alimentam de raízes, plantas, carne e assim por diante. Tem também os detritívoros, que se alimentam de detritos. Principalmente as minhocas são as mais conhecidas. Então, resumindo, existem os animais que produzem o seu próprio alimento, os autótrofos, e os que não produzem o seu próprio alimento. E esses que não produzem o seu próprio alimento, existem denominações para cada tipo de alimentação que eles têm. Mas a gente vai ver no decorrer do ano, pega todo esse embalo sobre essas questões. Ainda vamos falar de cadeia alimentar, que explica muito mais do que a gente está falando agora e cada vez mais vai ficar mais claro também. O quinto tópico deste vídeo vai falar sobre os seres vivos precisam se reproduzir, Essa reprodução é uma característica dos seres vivos. Existe o ciclo vital dos seres vivos, que vem a partir do nascimento, crescimento, desenvolvimento, envelhecimento e a morte. E dentro deles existe a reprodução, ok? Existem dois tipos de reprodução. Existe a reprodução assexuada, que não precisa de sexo, e a sexuada, que já precisa de sexo, ok? Esse ciclo de vida que estou falando agora para vocês, ele depende em questão
de organismo para organismo, de animal para animal, né? Algumas bactérias têm um ciclo de vida, esse que eu falei, do nascimento até a morte, em apenas 30 minutos. Outros animais, ou no caso das plantas, o organismo, as sequoias gigantes, elas podem, esse ciclo de vida delas podem durar até 4.000 anos. Então, nós seres humanos, nosso ciclo de vida, ele depende muito do local que a gente esteja, né? Alguns dizem que é 70 anos, outros locais mais desenvolvidos do planeta já estimam, e sim, a maioria das pessoas chegam a uma idade melhor porque vivem melhor. Mas isso é relativo, ok? De organismo para organismo. Na reprodução assexuada, que não precisa de sexo, a reprodução acontece através de um único ser vivo e não há mistura de material genético, ok? Já na reprodução sexuada, há essa mistura de material genético. Por exemplo, o homem e a mulher têm um filho. Então, houve uma combinação de material genético do homem e da mulher através dos gametas. Gameta masculino, espermatozoide, gameta feminino, o óvulo. Então, teve essa mistura. É por isso que o filho, não é, desse casal, por exemplo, ele tem características do pai e da mãe, justamente porque o material dos dois foram combinados. Então, reprodução assexuada, né? A reprodução ocorre de apenas um indivíduo e não há mistura de material genético, né? E já a sexuada, ela tem essa mistura de material genético, beleza?